Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço. Desde já, aquele like que fortalece cada vez mais o nosso canal. Wendel, meus amigos, vamos para tela. Como eu gosto de falar, está as pautas. Meu amigão, as pautas estão aí, ó. Sport contesta a decisão da CBF sobre Luciano Juba atuar pelo Bahia em 2023. O Sport coloca atuar por outros clubes, né? Não somente diretamente ao Bahia, mas porque é o Bahia, e o Portal GE colocou aí a informação que é o esquadrão. Porque o Luciano Juba tem um pré-contrato assinado com o Bahia e o Sport reage na tentativa de impedir que o atleta possa jogar a partir do dia 1º de setembro no Esporte Clube Bahia. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, tá aqui a opinião do Lula Bonfim. Gostei da opinião do Lula. Tá aí na conta do Twitter, vou abrir aspas para o Lula, ele diz o seguinte: fazer esforço político e jurídico para tentar prejudicar uma equipe que não é adversária do esporte no brasileiro é um exemplo da rivalidade que foi construída com o Bahia. Dito isso, acho que o Bahia não gastaria tempo para fazer o mesmo contra o esporte. Meu amigão, meu querido Lula, tem razão. É isso mesmo. O Sport está acionando a CBF, né, para impedir que o jogador atue por outro clube neste ano, mas esse outro clube é muito claro que é o Bahia. Luciano Juba tem um pré-contrato com o Esquadrão de Aço. Então, embora não esteja mencionado, está claro que é o Bahia. O Bahia, meu amigão, tem uma rivalidade histórica com o Sport, gigante, mas faltou o tato administrativo do Sport de saber separar o que é rivalidade no campo e a necessidade do esporte em termos financeiros. O esporte está perdendo Luciano Juba e não está faturando absolutamente nada. E poderia fazer dinheiro sim com Luciano Juba. A questão está não somente no Bahia, na rivalidade do Bahia. Eu acho que a gente não pode desviar o foco, e o torcedor do esporte que estiver assistindo este conteúdo tem que entender que o presidente do esporte está desviando o foco para cobrir um erro histórico. Erro histórico. Todo jogador do Nordeste que se destaca, independente de qualquer time que seja, ele vai jogar em um outro clube do sul do Brasil ou do exterior. No caso do Bahia, está mais complicado por conta do aporte do Grupo City. Mas os outros clubes sempre acontece a transferência. Isso não é de hoje. O Bahia já sofreu com isso diversas vezes. O esporte deveria calcular esta ameaça de perder o Luciano Juba para qualquer equipe do Brasil, inclusive o Bahia. Então, faltou na realidade esse trato do Sport de Recife de entender que foi o Bahia, ótimo, o Bahia tem o Grupo City, tem, tá com grana, está. Vamos tentar faturar em cima disso, mas não. Bateu o pé firme, dificultando a saída do jogador, mas para surpresa do Sport, ele assinou um pré-contrato com o Bahia e ele tem liberdade para fazer isso. Não somente assinar um pré-contrato com o Bahia, mas ele poderia ter assinado com outro clube. E o Sport agora vai usar de uma força política e jurídica para tentar barrar o negócio para que o Luciano Juba, se jogar, jogue em 2024. Então, eu acho que tudo isso que o Sport está fazendo é, na realidade, para encobrir um erro grande do administrativo do esporte de não ter feito um negócio para ganhar dinheiro na melhor revelação do esporte dos últimos tempos, melhor jogador do Nordeste da atualidade, e vai sair do esporte e o esporte não vai faturar. Esse tipo de situação leva o torcedor do esporte a criticar mais a postura do Bahia, que é mercado, é negócio, é normal, do que criticar o próprio presidente do esporte. Leva a torcida do esporte a criar uma rivalidade muito maior do que ela já é com o Bahia por conta disso, sendo que esquece, né, que o presidente do esporte e sua diretoria não soube fazer negócio com o Luciano Juba. Agora, meu amigão, o que fazer? Porque está muito claro que o Bahia também consultou a CBF e sabia do que estava fazendo. O esporte me parece desinformado e agora corre atrás do prejuízo. Vamos ver as cenas da próxima série. Como disse nosso querido Neto SBTV, cena dos próximos capítulos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer agora, beleza? Bora para outra pauta, Wendel. Jogador e arrebenta. Vou trazer aqui também o ponto de vista do nosso querido Marcelo Viana e vou, claro, dar o meu ponto de vista também com relação aos atacantes do Bahia, os centroavantes, né? Tá aí o Ricardo Goulart, o Everaldo e o Arthur Salles.
O que diz o nosso querido Marcelo Viana? Abrindo aspas. Velho, ontem se o centroavante do Bahia fosse qualquer outro, seja Gilberto, Nonato, até o próprio Anselmo Ramon, o Bahia teria dado uns 6, 7 no mínimo. É impressionante a quantidade de chances que o time cria na frente e Everaldo, na mesma proporção, desperdiça. Não dá para aguentar mais. O nosso querido Marcelo Viana, fechando aspas aí para Marcelo, sobre a questão do centroavante. Tem um detalhe, o Everaldo fez gol, né? Vem fazendo gols, inclusive fez gol contra o CRB, fez gol no jogo contra a equipe do Itabuna, mas se percebe do Everaldo um pouquinho de falta do cacoete do centroavante, que ele mostrou isso quando jogava na Chapecoense. Deve ter se perdido aí quando foi para o Japão e ainda, claro que já deveria estar adaptado, mas é um processo que é longo, inclusive, de adaptação, se este for o caso. Mas o Marcelo tem razão. A bola está passando toda hora no centroavante, toda hora, e o centroavante, ora não está no ponto, ora não está lá, ora quando tem, acaba perdendo a oportunidade, seja na finalização ou até na preparação da jogada, como um pivô, por exemplo, um jogador de assistência. Tem que tomar muito cuidado os 3 atacantes do Bahia, porque há um processo de evolução já visto claramente nesses 2 jogos. E uma das situações que nós percebemos é a quantidade de volume de jogo que o Bahia tem. Este volume de jogo, em intensidade, uma transição muito rápida, ela proporciona ao centroavante oportunidades. Quem jogou no campo, no futebol, que seja amador, por exemplo, um time ruim, meu amigão, um time que não tem um bom passe, uma transição boa, não tem velocidade, uma equipe com pouco volume, para o centroavante é ruim demais jogar na equipe dessa. Sabe por quê? Porque a bola não vai passar toda hora por ele. A bola vai sempre estar no pé do adversário, as oportunidades são pequenas demais e o centroavante tem que estar muito conectado ao jogo para, na única oportunidade, fazer um gol. No caso dos 3 atacantes, e aí o Arthur Salles chegou agora, deixa o Arthurzinho fora, eles devem estar evoluindo junto com a equipe. Porque o centroavante é uma posição, meu amigo, que é de muita responsabilidade, porque ele é um dos jogadores mais visíveis aos olhos do torcedor. É o cara que faz o gol, pô. É o cara que tudo se faz para chegar nele. Não é verdade? Num time de futebol, tudo se faz para chegar no gol, não é verdade? E quem é o homem do gol? É o centroavante e sempre será assim. Sempre será assim. Tem uma das coisas antigas do futebol que nunca vão mudar. Centroavante é o homem gol. Centroavante é homem gol. Vestiu a 9, meu irmão, é gol. Então uma equipe que cria muito volume e o centroavante não consegue oportunizar isso, transformar em gol, vai ser criticado. Vai ser criticado. Então, tanto o Everaldo quanto o Ricardo Goulart e o Arthur Salles, que está chegando agora, serão cobrados, sim, por oportunidades perdidas. Porque me parece que esta equipe, que está evoluindo, ela vai criar muitas oportunidades para o centroavante. É evidente que quando o Everaldo sai, o Biel entra por ali também. Muitos jogadores entram nesse posicionamento do centroavante. Mas falta ao Everaldo, eu já tinha dito isso, que o Everaldo precisa ter aquela postura de centroavante, está dentro da área. É a velha colocação, né? O cara está bem colocado, bem posicionado ali, mesmo saindo para ajudar a equipe em algum tipo de situação. O Ricardo Goulart, por exemplo, tem um olhar diferenciado dentro da área. Ele se posiciona melhor dentro da área do que o Everaldo. Só que o Everaldo tem mais velocidade e está melhor fisicamente do que o Ricardo Goulart. Falta o Everaldo, posicionamento dentro da área para transformar tudo em gol. Então a crítica do meu querido Marcelo Viana é a crítica de boa parte da torcida. É evidente que muitos pensam que tem que ter paciência, eu acho que não mais. Já são aí mais de 20 jogos do Bahia, né? Embora o Everaldo não tenha jogado os 20 jogos, mas já era para estar nesse ciclo de fazer gols. Ele está fazendo gols, bate muito bem pênalti. Vamos agora ver a evolução dos atacantes do Bahia, não somente o Everaldo, né? Do Ricardo Goulart e do Arthur Salles também, para a gente poder avaliar melhor esse Bahia que evolui. Nós temos somente 2 jogos de um time que tem muito volume, beleza? E jogando contra equipes tecnicamente inferiores, eu sinceramente esperava um pouco mais do CRB e de fato, como o Marcelo falou, o CRB salvou de ir para Alagoas com a sacola com mais de 6, 7 gols, é verdade. O Bahia criou muitas oportunidades e que foram algumas desperdiçadas pelo Everaldo, mas ele já mostrou isso. Então ele pode
Vamos aguardar. Tomara que esses gols em sequência que ele está fazendo faça com que ele ganhe mais confiança e ajuste o posicionamento. O Paiva também tem que interferir nisso. Ajustar o posicionamento dele. Até porque em um 3-5-2, gente, é muita gente no ataque, hein? O próprio Cauli falou isso. O Cauli Oliveira, em entrevista coletiva, falou sobre isso. Ó, esse esquema tem uma vantagem. Você tem muitos jogadores dentro da área. E tem. Você tem 3 zagueiros, os outros 5 que estão na meiuca, 2 são laterais. Lateral e ponta. O Jacaré, por exemplo. Então o Jacaré vai avançar, o Chaves muito mais. O Chaves é quase um centroavante. E aí você tem o Biel, você tem o Everaldo, você pode surgir o próprio Cauli Oliveira. Então tem muita gente na área, meu amigão. É importante que o Everaldo fique posicionado, porque tem vezes, momentos que você não precisa sair, que o centroavante não precisa sair. Ele olha para um lado, olha para o outro, fala assim, tá todo mundo aqui perto de mim. Fica posicionado. Fica ali posicionado que você vai fazer gol a toneladas se, claro, o Bahia estiver nesse processo de evolução, beleza? Então tá aí. Time que cria muito volume, centroavante, tem que meter gol, hein, pai? Verdade. Isso daí é cobrança, Wendel? É cobrança. É cobrança. Respeitosa, entendendo o momento, mas é cobrança. Time que tem muito volume de jogo, que dá muita intensidade, é ideal para centroavante fazer gols. E se não fizer, vai ser ali o único cobrado. Muitas vezes a equipe vai jogar muito bem, mas o centroavante será cobrado. Observa. Se o centroavante não fazer gols e o Bahia estiver nesse processo de evolução, o Bahia vai vencer bem, mas vai haver sempre a cobrança em cima do centroavante. É o homem gol, vestiu a 9, papá, já era. Botou a 9, meu irmão, pressão, faz gol. Se fizer, é ídolo. Se fizer, entra pra história. Então tem o ônus e o bônus. Se fizer muito gol, meu amigão, vai sair como o Gilberto aí, beleza? Vai sair como o Giba Gol neles. Bota na tela, Wendel, bota na tela, tá aí o Paivinha aí. Rapaz, esqueci de fazer a configuração, mas dá pra gente ver, né? Dá pra gente ver. Esqueci de fazer a configuração aqui do nosso querido slide, mas dá pra gente dar um saque aí no que o Paivinha diz. O Paiva fala sobre a questão da final do Campeonato Baiano, né? E ele diz o seguinte, ó, vamos mudar um pouco a equipe. É um gramado diferente, mas desde que cheguei, disse que o gramado não é justificativa para não ganharmos. Mas é claro que muda o processo. Nós temos, obviamente, que pensar em uma nova formação. Pronto. Ó, o nosso querido Paiva, ele sabe da dificuldade do jogo, o jogo vai ser difícil. É o jogo da vida da Jacuipense, viu, gente? É o jogo da vida da Jacupa. Então, o que vai acontecer nesse jogo? Uma melhor forma de marcar, de prender o jogo. Se o jogo já é preso por natureza, porque o campo de fato é fofo, ele trava o jogo, por que eu quero correr? Eu vou correr numa esteira que está programada para andar, pô. Não é verdade? Essa frase é boa, né, velho? Essa frase é boa. É eu querer correr numa esteira que eu programei para ficar caminhando. Então o Renato Paiva deverá estar montando uma equipe que também trave esse jogo, que marque mais, sabe? Que deixe a Jacuipense impaciente, porque a única coisa que a Jacuipense pode fazer, com toda sinceridade, é tentar vencer o jogo em Riachão do Jacuípe. Porque se der empate, ou se o Bahia vencer, já era. Acabou-se o que era doce. Então a Jacuipense faz deste jogo em Riachão do Jacuípe o jogo da sua história, para que ele possa levantar o título. Se sair com empate lá, ou uma derrota, que seja uma derrota de 1-0, 2-1, meu amigo, sinceramente, é a Arena Fonte Nova mega lotada, para segurar o Bahia é muito difícil. Então o Esquadrão vai jogar da forma que o gramado exige. E tá aí na fala do Renato Paiva que o caminho deverá ser esse. E qual é o formato? Travar o jogo, uma equipe marca mais, tenta sair no contra-ataque mesmo, né? Domine o jogo, controle o jogo, posse de bola, controlando, dando passes no controle, na segurança, picotando o jogo mesmo, segurando um pouco, travando, deixando o tempo passar, porque a Jacuipense pode não ser a favorita para o título, mas se ela quer levantar a taça, ela tem que vencer em Riachão do Jacuípe. Se não, meu amigão, na Fonte Nova, com a torcida do Bahia lá, botar na tela o Wendel, a próxima aqui do Paivinha. Ele fala sobre a questão também do esquema tático, né? Que vem dando certo. Abrindo aspas para o Renato Paiva, ele diz: a gente tinha que fazer
Começamos bem a temporada, depois tivemos uma queda e agora estamos melhorando. Foi uma avaliação nossa de que o time não estava funcionando. Acreditamos que com os jogadores chegando e com esse novo formato tático, a equipe pode melhorar. Ó, detalhe, eu peço até perdão à galera porque eu de fato não configurei aqui, acabei esquecendo como o vídeo ficou longo, né? Se eu paro a gravação para fazer de novo aqui, eu posso perder o fio da meada da ideia, né, do que eu estou dizendo, mas dá para a galera tá ligada aí no que está sendo falado e descrito aqui pelo Renato Paiva, né? Ó, o que eu julgo sobre essa questão é que houve uma demora do Renato Paiva de fazer a mudança. Eu acredito que sim, houve uma demora de fazer a mudança. O Renato Paiva poderia ter feito uma modificação tática há algum tempo atrás. Inclusive a imprensa cobrava isso, eu vinha falando isso direto, né? Sobre a necessidade de uma ocupação maior no meio de campo. E o Paiva de fato foi teimoso e demorou. Mostrou que sabe fazer, mostrou que conhecia a forma de trabalhar no 3-5-2. Ele já tinha experiência com isso no Independiente Del Valle. E ele faltou o time. Naquele momento de crise do Bahia sendo derrotado ou jogando muito mal, ele ainda insistia na mesma formação. O grande problema do Paiva foi esse, que enfureceu parte da torcida, enfureceu parte da imprensa, que foi pedido a solicitação para que ele saísse, e eu fui um desses, né? Que falou, ó, Paiva não tem condições de permanecer no Bahia. Mas ele mostrou que ele sabe fazer o trabalho. A questão do Paiva é justamente teimosia. Com esta mesma equipe, as mudanças aconteceram, um jogador ou outro. Então o Renato Paiva faltou o time. Agora me parece que ele encontrou e aprendeu que quando a equipe está tendo mau desempenho, quando a equipe está sendo derrotada da forma que estava o Bahia, é preciso mudar tudo. E não somente trocar de laterais ou trocando o volante pelo outro. Era uma modificação tática e me parece que isso está acontecendo e mostrou que o Bahia tinha a solução dentro de casa. A solução já estava lá. Faltava baixar a cabeça, como o nosso querido Paiva estava, e reconhecer que mudanças deveriam acontecer. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, gostou do conteúdo? Que beleza! Jogador e arrebenta no like aí pra gente. Claro, Wendel, claro, já laquizei aqui, Wendel. Já laquizei. Fiz igual na Magalu, aquela propaganda da Magalu, que você vê o bonequinho só os dedos, né? Ó, faz o seguinte também, copia o nosso link nas suas redes sociais, no Instagram também pode, né? Pode também, né? WhatsApp, Telegram. E também, se você não é inscrito ainda, mais da metade da galera que nos acompanha ainda não está inscrito, se inscreva, dê essa moral pra gente rumo aos 10 mil. Vamos jogar duro e arrebentar? Valeu!